Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui hoje trazendo aí a ferramenta LangFlow. Eu fiz um vídeo anteriormente e eu gostaria de avançar com mais umas orientações. LangFlow para mim está sendo assim uma descoberta excelente para a questão de fluxo. Eu preciso bastante dessa organização por fluxo para poder ter uma melhor produtividade, já que às vezes você vai desenvolver um projeto usando inteligência artificial e algumas coisas podem se perder no caminho. Você tendo fluxo, a coisa, na minha opinião, vai funcionar de forma mais organizada. Então, nesse caso, eu já estou com o LangFlow aberto. Se você tiver dúvidas com relação à instalação e à execução do LangFlow, você pode assistir o vídeo anterior para você ter essa dúvida. Lembrando que, caso você tenha interesse, a gente pode passar algumas orientações sobre a instalação do Python, que é um requerimento fundamental, né, que é necessário para poder executar o LangFlow. E aí, caso você já tenha o Python instalado, já tenha essas informações da instalação e da execução do LangFlow, a gente vai seguir aqui hoje falando sobre uma possibilidade bem tranquila aqui do LangFlow, que é criar componentes, né? Isso é interessante porque abre assim um enorme leque de possibilidades, né? Você pode criar coisas assim inimagináveis usando a criação de componentes novos no LangFlow. E hoje a gente vai abrir um novo projeto. Eu vou mais uma vez abrir um projeto vazio. Lembrando que se você quiser, pode testar esses outros modelos aqui, esses outros exemplos. Esse, por exemplo, é um projeto de um prompt básico, ou seja, ele não tem memória, você vai executar uma vez, vai fazer uma solicitação, ele não vai lembrar da solicitação anterior. Esse já é um chatbot mais inteligente, ele já tem memória, já possui memória, e aí se você quiser interagir com as interações anteriores, isso é possível já que ele guarda a memória das últimas interações. E esses outros aqui são outros exemplos bem interessantes. Esse, por exemplo, ele cria um RAG, né, que é para você interagir com documentos no seu computador. Isso é legal, interessante, PDF, né, DocX e por aí vai. Mas a ideia aqui é, como sempre, didática, né, para aprendizado. A gente vai abrir aqui um workspace vazio. E aí a gente vai estar trabalhando da seguinte forma. A ideia da gente é o seguinte: a gente vai criar um chat e nós vamos salvar as mensagens de retorno, ou seja, o que o chat responder para a gente vai estar salvando em um arquivo no seu computador local, de forma local. Ok? Então vamos tentar entender isso de forma bem tranquila aqui nesse vídeo. Bom, primeira coisa, óbvio, qual é? Primeira coisa para você fazer um fluxo é você ter, no caso do fluxo de chat, é você ter um chat input, né? Então você tendo um chat input, esse módulo aqui, ele vai receber um texto, né? Exatamente o texto do playground aqui, né? Esse que você vai digitar aqui. Então você tendo esse chat aqui, beleza, a gente já vai poder entrar com algum texto, né? Para alguma pergunta, alguma coisa assim. O segundo componente, obviamente, como a gente já viu no vídeo passado, é um processador, algo que vai pegar esse texto e vai fazer alguma coisa, né? No caso, uma LLM, ou seja, um modelo, certo? De LLM. Eu estou usando aqui, estou gostando muito de usar o Google Generative AI, ou seja, o Gemini lá do Google, que eu estou achando bem interessante porque ele está trabalhando com um valor bem baixo, né, de cobrança de tokens, e o Flash aqui, né, na verdade, é esse que está cobrando aí um valor bem interessante para trabalhar com geração de tokens. Então eu coloco aqui o componente do Google, coloco aqui o modelo que eu vou usar sempre, o Flash nesses exemplos, e vou colocar aqui minha API, a API do Google. Eu vou só fazer um teste aqui para ver se está tudo ok. Se ele está conectando, beleza, conectou direitinho, rodou direitinho o componente, beleza. Então eu tenho o chat input, eu tenho a LLM já, eu preciso obviamente de um
um output, né, no chat output. Então eu tenho aqui o chat output, é isso que faz com que eu consiga, né, interagir com a LLM. Eu preciso desses dois componentes para interagir com essa LLM. Eu vou fazer as devidas conexões, lembrando que esses conectores aqui, eles da mesma cor, eles são compatíveis, ou seja, o mesmo tipo de dado, então eu poderia colocar aqui ou aqui, mas nesse caso, logicamente, a mensagem vai sair do componente do chat input e ir para o input do Google Gemini, né, da LLM, e aqui dentro ele vai fazer os cálculos aí, eu não vou mexer ainda por enquanto não, ele vai usar esse modelo e ele vai usar a API, beleza, e ele vai, quando ele terminar de executar, ele vai dar como saída um texto que vai para o chat output, ou seja, para a saída lá eu vou visualizar a resposta. Se eu executar isso aqui agora, por exemplo, coloquei aqui, me ajude com uma introdução ao conceito de inteligência artificial. Essa entrada foi dada, ele gerou lá no módulo da inteligência artificial a resposta aqui, ele processou a minha pergunta e respondeu aqui para o chat de saída, né, que é esse aqui onde apareceu para mim agora, certo? Tranquilo, até aí tudo bem. Mas, gente, uma coisa legal é você usar componentes aqui que dão uma extensão a mais ao LangFlow. Como é que eu vou fazer? Eu quero o seguinte, eu quero que esse texto aqui, ele tanto vá para a minha saída de texto aqui no Playground, mas ele também seja salvo em algum local. Cara, sensacional isso, porque você vai poder estar salvando todos os seus chats em um local específico aí do seu computador. Quer dizer, você vai escolher aonde é que você quer que esses arquivos sejam salvos, né? Essas respostas sejam salvas. Isso aqui vai abrir, cara, uma possibilidade enorme, porque fica muito mais organizado os seus arquivos dessa forma. Obviamente, claro, que quem gosta de deixar na nuvem aí, nas próprias plataformas de inteligência artificial, nas LLMs, né, como o próprio ChatGPT ou o Anthropic, no caso do Cloud, né? Tudo bem, mas eu gosto de salvar tudo na minha máquina para me ter aí um backup de tudo que foi gerado, ok? Então, como é que eu faria isso? Para mim, eu já pesquisei aqui, eu não encontrei, pelo menos aparentemente, nenhum arquivo que salva, né, que é responsável por salvar dados no, no meu computador, diretamente na minha máquina local. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso criar um componente, certo? Se já tiver aqui, vocês já conhecerem, me avisem, mas eu particularmente não conheço nenhum componente já pronto aqui que faça isso. Então, como é que eu faço para criar um componente? Simples. Eu vou aqui, eu vou localizar um componente já existente chamado Custom Component. Eu vou arrastar ele para cá e vou salvar aqui. Beleza, show de bola. Cara, aí começa a mágica. Eu posso fazer interações com colocar, né, interações nos códigos, né, nesses componentes. Como? Venho aqui, seleciono o componente e clico aqui e ele vai abrir para mim o código do componente. Isso é maravilhoso, cara, maravilhoso. É a flexibilidade que eu queria que toda pessoa quer, né, ter essa flexibilidade aqui de poder manipular o código. Mas beleza. Santos, e agora? Como é que eu faço para criar um componente que salva o arquivo aí na minha máquina local? Cara, sem pestanejar. É simples. Eu não sou um programador em Python, eu já até conheço algumas outras linguagens, mas Python eu não domino. Na verdade, eu não conheço nem, não tenho nem conhecimento médio, certo? Tenho conhecimentos muito básicos. Mas assim, existe a gente pode usar a própria LLM, né, para trabalhar com isso. Qual é a LLM que eu estou usando? Né? O ChatGPT. Eu poderia até criar um componente aqui que cria componentes. Né? Eu poderia criar um componente que cria componentes usando a LLM dentro da própria plataforma da LangFlow. Mas eu estou usando a plataforma ChatGPT externa e aqui eu fui simplesmente fazer o seguinte. Eu fui aqui porque porque aqui no ChatGPT nós temos os GPTs, né? E tem um GPT chamado LangFlow Component, que é exatamente. Então, esse Gabriel Almeida, aqui, o Fera, né, ele criou esse componente para ajudar a gente nessa criação de componentes do LangFlow. Então, eu coloquei o seguinte:
eu coloquei a seguinte pergunta: gostaria de criar um componente para o Langflow que recebesse uma entrada de mensagem, um tipo mensagem, né, e salvar o arquivo como um markdown, né, *.md, que é a extensão do arquivo, de forma local. Cria uma opção, eu coloquei cria, mas é crie também, falando para ele aqui, uma opção para digitar o path, né, o caminho onde o arquivo será salvo. Então era uma opção para mim definir onde é que esse arquivo vai ser salvo. Se ele vai ser salvo em uma pasta específica, eu vou definir aqui nesse path. Cara, e só isso, né? Ele me deu algumas respostas e eu fui interagindo com ele. Aconteceu um erro ou dois e ele de repente gerou para mim esse código, né? Código com componente ajustado para a escolha do local do salvamento, porque de antemão ele não tinha aparecido a opção de escolha do local do salvamento e depois ele ajustou copiando, ajustando esse código para aparecer. Então eu copiei aqui o código, veja que legal, cara. Eu venho aqui no Langflow, certo? E vou selecionar o eu vou fechar aqui só para vocês lembrarem o que é que eu estou fazendo. Eu vim aqui no Custom Component, vim aqui no código, ele já vem um código padrão, mas você vai apagar tudo isso aqui, dá um Ctrl A, clica aqui para selecionar, Ctrl A e Ctrl V para colar o código que foi gerado no Chat GPT, né? Então salvei aqui check save, tá aqui o componente. Eu vou chamar esse componente de, vou dar o nome para ele, de Save Message to MD, ou seja, salvar a mensagem para MD. E um detalhe é o seguinte, lá eu tinha definido que a entrada seria message, né? Mas na verdade eu alterei para text. Então eu fiz uma correção lá. Eu depois disse para eles, olha, o arquivo que o componente vai receber não é message, é text, né? Arquivo do tipo text. Então eu fiz a alteração, ele já fez o ajuste. E aqui eu vou puxar, né? Ele vai gerar tanto para o prompt de saída, né? Para mim visualizar a resposta lá, aqui mesmo no Playground, como ele também vai gerar para o componente que vai fazer o salvamento do arquivo. Cara, sensacional. E aqui, como eu pedi lá, ele vai ter um campo para você digitar o nome do arquivo que você quer salvar. Por exemplo, se você é um professor aula 01, ou o nome da aula, aula sobre algum tipo de lá, aula disso, aula daquilo. Então, eu vou colocar aqui só aula 01 e vou definir o local onde eu quero salvar. Então, eu venho aqui, digito aqui o local, vou colocar aqui, por exemplo, o padrão é esse, mas se eu colocar aqui D, dois pontos, vou colocar outro nome aqui, teste, ou vou colocar teste, dois pontos, meus. Se eu definir aqui o nome de uma pasta, ele já vai criar também, automaticamente, e aqui eu estou colocando na unidade D, né? Eu quero que seja salvo na unidade D. Beleza, cara, show de bola. Olha o que vai acontecer então. No Playground, né? Eu vou apagar, né, o que tinha, o histórico de mensagens aqui. Eu vou pedir para criar uma aula. Vou executar. Vamos lá, cria uma aula introdutória sobre números binários. Vamos aguardar a resposta, ele está executando lá. E ele me deu aqui, já me deu a resposta aqui, cara, sensacional. Mergulhando no mundo dos números binários, uma introdução, ele vai falar sobre os números binários, e belezinha, belezinha, do jeito que eu quero. Mas beleza, esse aqui é a resposta do chat, né? Do chat output, desculpe. Vamos ver se ele salvou também um arquivo, né? Ele é para ter sido salvo, se ele já executou aqui, ó, já está tudo ok. Se eu quiser ver onde é que ele salvou, eu venho para cá, mas já está aqui, né? O caminho, mas eu posso vir aqui, olha, salvou. O texto foi salvo na unidade D, minhas aulas, aula 01.md. Vamos ver se isso é verdade. Eu vou aqui na unidade D, computador, e vou, minhas aulas aqui, ó. Foi criada, essa parte não existia ainda. Eu vou abrir e está aqui. Eu posso abrir, inclusive, vou abrir no bloco de notas, mas eu poderia abrir, por exemplo, no Obsidian. Quem usa Obsidian como um segundo cérebro, né, sabe que ele trabalha com arquivos de extensão MD. Né? Veja bem, deixa eu só abrir aqui. Essa pasta poderia estar dentro do Obsidian. Deixa eu só acrescentar aqui. Para quem curte Obsidian, né, vou copiar essa coisa, vou colocar aqui no meu segundo cérebro e vou colocar aqui só para a gente testar em
colar aqui para a gente abrir o Obsidian e ver que fica legal também dentro do Obsidian. Se a gente quiser salvar, eu poderia ter criado essa pasta já dentro do Obsidian para não precisar estar copiando e colando, né? Então tá aqui minhas aulas e tá aqui a aula 01. Tá aqui, ó. Então você pode criar e já deixar ele num formato Markdown, ou seja, para ser salvo dentro do Obsidian. Cara, sensacional. Vocês não acham? Eu achei assim maravilhoso. Cara, é isso, né? A gente vai muito além do que isso. A gente vai criar outros componentes para poder a gente testar todas as funcionalidades dessa excelente ferramenta de fluxo de componentes aqui usando inteligência artificial, o LangFlow. Um abraço para todos, pessoal, e até o próximo.